Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma videoaula, da nossa matéria de Relações Humanas e Ética Profissional, curso de Técnica em Agropecuária. Quem fala é o professor Rafael. Então, hoje a nossa aula vai dar continuidade daquele pensamento a respeito do indivíduo, que pertence à sociedade, o quanto que a sociedade influencia no seu comportamento e quais são as contribuições que nós, do indivíduo, como indivíduo, pode fazer para a sociedade, e entender essas questões do individual e do coletivo, essas particularidades, e que tem tudo a ver com o tema da nossa matéria, que é relações humanas. E nós vimos na última aula que dentro dessas relações humanas, essas relações elas são fundamentais e elas realmente ditam quem nós somos, de certa forma, a não ser aquela parte da essência, Pois nós vimos exemplos aí de alguns seres humanos que foram encontrados, umas meninas chamadas até, apelidadas como meninas lobos, que elas cresceram numa floresta, junto com os lobos mesmos, foram abandonadas e depois de alguns anos foram encontradas e elas não tinham a fala, não sabiam andar, da forma que nós andamos. Então isso vem para refletir esse contexto da individualidade e da coletividade, que é um assunto tão importante nesse tema nosso de relações humanas. Então, contextualizando, hoje, mais do que nunca, é preciso possibilitar ao indivíduo e, por conseguinte, à coletividade uma verdadeira experiência de vida grupal, de formação humana que leve as pessoas a serem agentes integrados e comprometidos na transformação do ambiente em que vivem, e não acharem que isso não tem nada a ver com elas. Em tudo isso, não podemos perder a dimensão da individualidade do homem e da possibilidade que ele tem de criar mecanismos de mudança dentro da coletividade. O homem, pelas ações que realiza, faz com que essa teia de relações pré-estabelecidas possam ser construídas pelos próprios indivíduos, no sentido de estabelecer novos princípios para a sociedade. Então, dando sequência daquele nosso estudo, nesse primeiro tema que nós entramos aqui, nessa primeira introdução, o autor fala muito sobre essa questão do indivíduo. Fala assim, então se eu pertenço à sociedade, eu tenho que aceitar as coisas como elas são e apenas viver, Mas pelo contrário, o autor acredita que mais do que nunca, o ser humano, quanto indivíduo, ele tem que fazer as contribuições para alterar a realidade, mas essa alteração para o melhor, pensando no coletivo. De acordo com o Shaw, que é o autor, 2013, página 45, existem dois tipos de interesses pessoais. Então essa parte aqui ela é importante, tá, pessoal? Até pode ser questão de prova, porque aqui fala só, a gente está contextualizando o individual do coletivo, mas aqui nós estamos diferenciando dois tipos de interesses pessoais, o egoísta e o auto-interesse. Quando a gente fala que uma pessoa é egoísta, quer dizer que quando beneficia exclusivamente o indivíduo à custa de outras pessoas, de outro, portanto, assume feições abusivas e particularistas. O auto-interesse é quando beneficia o indivíduo sem prejudicar outra pessoa, outrem, e portanto, assume feições consensuais e universalistas, pois salvaguarda a individualidade e interesse a todos. Então, o egoísta, ele beneficia a si próprio, assim como o auto-interesse, porém o egoísta ele faz isso à custa de outras pessoas. O auto-interesse não, ele faz isso sem prejudicar ninguém. Então olha que interessante, uma pessoa egoísta ela pensa em si mesma, e quando a pessoa tem esse auto-interesse, também é assim mesmo, só que o egoísta ele tem essa característica, que você precisa fazer isso à custa de outras pessoas. E a gente vê muito isso no ambiente profissional, são coisas que a gente deve evitar. A gente deve ser reconhecido, pensar no nosso individual, mas sem prejudicar o próximo, correto? Observamos que a constituição de um homem, enquanto indivíduo, só pode ser feita por meio de suas relações com outros em sociedade, como eu dei o exemplo no começo do vídeo. Então, ele enquanto indivíduo ele só pode ser constituído por meio do meio em que ele vive,
E é nessa interação social que o indivíduo forma sua consciência moral, além de constituir seus anseios, desejos e sonhos. Então, olha para você ver que legal. Os desejos, o sonho, né, o anseio, o objetivo dessa pessoa depende muito do meio em que ele vive. O que se espera de uma coletividade que se vê desafiada pelos seus indivíduos é que seja capaz de orientar as pessoas e recursos materiais e financeiros para a promoção humana, manter uma atitude crítica frente às propostas políticas vigentes, vivenciar o espírito de partilha e ajuda mútua na comunidade educativa, realizar campanhas comunitárias diante das situações emergentes. Então isso é o que se espera de um indivíduo para a comunidade, né? Se posicionar em relação às questões políticas, não para si próprio, mas para o coletivo. Orientar as pessoas em relação a recursos financeiros, em relação a contribuição de doação para a humanidade, né, em si. Vivenciar o espírito de partilha, né, dessa questão de ser comunitário, né, de ajudar o próximo. Realizar campanhas comunitárias diante de situações emergentes, como nós estamos vivendo, como nosso país é um país de proporção continental. A gente teve aí algumas tragédias recentemente, por mais que não esteja assim no nosso dia a dia. A gente teve os problemas em Brumadinho, teve algumas outras tragédias aí mais recentes. Nosso país é um país com grande diferença, né, de renda, e a gente tem sempre uma pobreza muito grande, muito eminente, né? E então, assim, isso é o que se espera de um indivíduo frente à sua comunidade, que ele contribua, né? Claro, que pense no individual, pense no seu crescimento, em realizar seus sonhos, mas também que ele faça uma contribuição para a sociedade. Vamos dar continuidade nesse assunto agora no próximo vídeo.